Fala galera, tudo beleza? Bem, no vídeo de hoje a gente vai resolver esse probleminha aqui, a gente vai calcular esse número aqui. Esse número é racional, é inteiro, natural, a gente vai encontrar o seu valor sem usar a calculadora, tá? Esse problema é um problema inspirado em um problema que caiu no ITA já há um tempo, na prova de 2005, que é um problema que eu vou deixar como sugestão no final dessa aula, tá? Não reparem, minha voz está um pouco rouca, mas vai dar certo. Bem, de que é esse problema, né? Puramente algébrico? Vamos lá. Já que a gente não sabe quanto que vale esse cara, vamos chamar esse cara de um valor x. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é levar ao cubo. Por quê? Porque a gente tem radicais cúbicos, que quando a gente eleva ao cubo, a tendência é melhorar um pouco. Só que aqui você tem que elevar com um certo cuidado, tá? Não de qualquer forma. Como assim? Vamos lá. Você já viu que A mais B, quando você tem A mais B ao cubo, um produto notável, ou bem simples, né? Você sabe que isso é A ao cubo, mais 3A ao quadrado B, mais 3B ao quadrado A, mais B ao cubo. Se você escreve assim, eu não julgo. Mas a melhor forma, eu acho que essa não é a melhor forma de escrever A mais B ao cubo. Normalmente, é bem mais útil você colocar 3AB em evidência. E fica bem mais útil, porque você pode escrever assim, A ao cubo, mais B ao cubo, mais. Coloca o 3AB em evidência, 3 vezes A vezes B, o que é que sobra? A mais B. Pedro, não muda quase nada. Concordo, não muda quase nada. Mas já é o suficiente, já muda o suficiente. O que a gente vai fazer aqui? Bem, no nosso primeiro passo, imagina que o A é esse primeiro valor, né, raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2. E o B é esse outro valor, raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. E tá aí. O que a gente sabe? A gente sabe que A mais B é igual a X. A gente sabe disso. Agora vamos levar ao cubo. X ao cubo é igual a quanto? A ao cubo mais B ao cubo. Vou só escrever. A ao cubo mais B ao cubo. Mais 3AB vezes A mais B. Bem, A ao cubo mais B ao cubo, você percebe que o radical cúbico vai cortar e vai sobrar quanto? Esse cara aqui, esse 14 raiz de 2 vai embora com esse menos 14 raiz de 2, vai sobrar 20 mais 20, ou seja, 40. Mais 3 vezes A vezes B. Esse é bom a gente escrever. Vai aparecer, vou colocar uma raiz cúbica bem grandona, né? Raiz cúbica de A vezes B. Vai ficar 20 mais 14 raiz de 2. Vezes 20 menos 14 raiz de 2. Vezes A mais B. Só que aqui veio interessante. Quanto que é A mais B? X. Eu não vou escrever A mais B explicitamente. Eu vou escrever simplesmente X. Vamos lá. X ao cubo vai ser igual a 40 mais 3x vezes... Olha o que apareceu dentro. Vou fechar o parênteses aqui. Olha o que apareceu dentro. Raiz cúbica de soma vezes diferença. Ou seja, diferença de quadrados. Ou seja, raiz cúbica de 20 ao quadrado menos 14 raiz de 2 ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Dá 40 mais 3x vezes a raiz cúbica de 20 ao quadrado é 400. 14 vezes a raiz de 2 ao quadrado, 14 ao quadrado é 196, né? 196 vezes 2 vai ficar 392. A diferença aqui vai dar 8, né? Então vai dar bonitão. Então a gente encontrou aqui que x ao cubo vai ser 40 mais 3 vezes x vezes a raiz cúbica de 8. Olha só.
Simplificando, a gente chega nessa expressão aqui. X ao cubo menos 6x menos 40 é igual a zero. A gente chega nessa expressão aqui. Nossa, Pedro, eu acho que só complicou nossa vida, porque a gente não sabe resolver uma equação no terceiro grau. Mais ou menos, né? Talvez a gente até saiba resolver por Cardano, né? Mas calma lá, a gente não vai resolver essa questão por Cardano. Até porque, se você for um pouco curioso e for tentar resolver por Cardano, eu acho que a gente vai cair na mesma expressão que a gente já tinha. Então a gente não vai ajudar muito, a gente não vai conseguir resolver a nossa questão. Como é que a gente vai fazer? Pensa o seguinte, ó. Será que a gente consegue encontrar alguma raiz para esse polinômio? Para essa equação polinomial? Vamos testar. Vamos pensar em algum valor. Será que 2 é raiz? Facilmente você vê que 2 não vai ser raiz, né? Porque se 2 fosse raiz, você teria aqui 8 menos 12, já dá menos 4. Menos 40 passa bem longe de ser uma raiz, né? Vamos pensar em um número maior. Lembre sempre o seguinte, pelo teorema das raízes racionais, até das raízes inteiras aqui, você tem que procurar pelos divisores de 40. Então, por isso eu comecei logo com 2. Ah, Pedro, por que não começou logo com 1? Não comecei com 1 porque é óbvio que 1 não é raiz, né? Um outro palpite, um bom palpite seria o 4. Vamos analisar se 4 é raiz. Bem, 4 ao cubo é 64. Menos 6 vezes 4 é 40. Menos 40 dá 0. Então, 4 é raiz. 4 é raiz. Pedro, então tu vai fazer o quê? Breuer-Ruffini? Até poderia. Mas, pra gente não precisar usar Breuer-Ruffini, você pode simplesmente fatorar. Você não já sabe que x menos 4 é fatorável? Divide esse cara? Então eu posso escrever o seguinte, eu posso forçar a aparecer. X ao cubo menos 4x ao quadrado. Ah, Pedro, mas por que você está tirando 4x ao quadrado? Para quando colocar x ao quadrado em evidência, aparecer x menos 4. Ah, Pedro, mas esse menos 4x ao quadrado aí não existia. Se não existia, você soma. Mais 4x ao quadrado. Bem, o que é que tem que ter do lado do 4x ao quadrado para eu conseguir fatorar x menos 4? Bem, seria legal se tivesse menos 16x, né? Porque agora eu posso colocar 4x em evidência e eu consigo deixar x menos 4 fatorável. Ah, Pedro, mas esse menos 16x não existia. Se não existia, eu somo 10x. Por que 10x? Porque menos 6x já existia. Então, se eu pego menos 16 mais 10, eu tenho menos 6x. Então, fica direitinho. Menos o 40 que já sobrou. Nossa, Pedro, foi feito para dar certo. É porque a gente já sabia que ia dar certo. Né? A gente já sabia que 4 era fatorável. Né? Então, a gente pode escrever o seguinte. X ao cubo menos 4x ao quadrado, coloca o x ao quadrado em evidência. Aparece x menos 4. Mais, aqui, coloca 4x em evidência. Aparece x menos 4. Aqui, coloca 10x em evidência. Aparece... Opa, só 10 em evidência, desculpa. Aparece x menos 4. A gente já sabia que isso ia dar certo, né? Eu só forcei a acontecer. Então, aqui a gente pode escrever o seguinte. X menos 4 vezes x ao quadrado mais 4x mais 10. Ah, Pedro, eu já sei então que o x é 4, então aquela expressão é 4. Calma lá, é um bom palpite. Mas a gente encontrou uma equação do terceiro grau. Ou seja, ela vai me gerar 3 valores complexos, né? Ela pode ser real, eles podem ser um real puro ou não, né? Pode ser imaginário, enfim. Então a gente tem que saber se as outras raízes elas são viáveis. Como assim? Por que tornaria essas outras raízes inviáveis? Vamos dar uma olhada. Um bom palpite é o x igual a 4, mas será que ele não pode ser outro valor? Se ele for outro valor, ele tem que ser raiz desse cara aqui. Só que pensa lá, as raízes desse cara aqui, quem são? Não precisa nem ir atrás delas. O ideal é saber só o delta dessa equação, o discriminante dessa equação. Quanto é que é o discriminante? B ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes AC, ou seja, 1 vezes 10. Ou seja, é menor do que 0. Ou seja, a gente tem duas raízes aqui. Elas só não são reais. Mas se a gente voltar ao nosso começo, esse número ele é claramente real. Não tem objeção aqui. Porque ele é real mais real. Raiz cúbica de um real é real. E aqui é real menos real.
Raiz cúbica de R$ 1 é real. É diferente de raiz quadrada, né? Raiz cúbica de R$ 1 aqui vai ser real tranquilamente. Então, x tem que ser real. Então, x é real. Ele pertence aos reais. Só que dessa equação, só um número pertence aos reais. Que número é esse? X igual a 4. Então, aquela expressão lá, pode colocar na calculadora, vale 4. Tá, já caiu no ITA? Já caiu no ITA. Só que o ITA deu uma colherzinha de chá, né? Olha só, o ITA, essa questão 25 do ano de 2005 do ITA. O ITA ainda era fase única, né? Na verdade, as duas fases eram no mesmo dia, mas enfim, era um dia de matemática, um dia de física, um dia de química e um dia de português, inglês e redação. Bem, nessa questão, ele fez exatamente o que a gente fez, né? Ele chamou esse número, que a gente não consegue calcular na mão, de um alfa, a gente chamou de x, e pediu para você provar que é raiz dessa equação aí, que nem a gente fez. E no item B, ele pedia, conclua que alfa é um número racional. Como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. Aqui de cara, tu percebe que uma raiz desse cara aqui é 1, né? Uma raiz desse cara aqui é 1. E você vai notar que as outras duas são complexas. Ou seja, esse cara aqui é 1. Esse cara aqui é 1. Bem, com essa dica, a questão ficou bem mais fácil, né? Bem, se tu gostou, dá um like. Não esquece do like. Se inscreve, dá uma olhada se não tá inscrito aí. Coloca o sininho aí para receber as notificações. E comenta se tu quer mais vídeos como esse. Até mais.